Era uma vez um homem muito simples, vivia com sua esposa há muitos e muitos anos. Não tinham filhos, mas tinham toda a sabedoria que um homem deve ter. O sujeito era um astrólogo, o sujeito era um biólogo, o sujeito sabia tudo do céu e da terra, sabia vários idiomas, podia ler e conhecer profundamente as leis de Alá. Sua esposa também não ficava para trás em inteligência, em sabedoria e em esperteza. No entanto, eles viviam com tamanha simplicidade que muitas vezes, até mesmo para ter um alimento na mesa, era complicado. Um dia, ambos estavam em casa quando ouviram alguém bater com muita força à porta. O velho homem abriu e quando ele viu, era um soldado do rei, dizendo que o soberano esperava pela presença daquele homem imediatamente em seu palácio. O homem nunca tinha sequer se aproximado do palácio do rei e ele não sabia nem se tinha uma roupa adequada para ir até lá, mas pediu alguns minutos para que ele pudesse se trocar e ir com o melhor que ele poderia. Então colocou um traje que era o seu melhor traje, o mais novo que ele tinha, um turbante, e a esposa perguntou onde ele ia, e ele disse, e a mulher falou, ai, o rei deve estar em apuros e precisando de você para ler algum documento para ele. Ele falou, não sei, mulher, eu só vou saber quando eu estiver diante dele. E o homem foi. E quando ele entrou no palácio do rei, esse o recebeu com honrarias e tanta gentileza que aquele bom e velho homem se assustou e o rei então foi logo ao assunto. Você entende de astrologia, é o maior dos astrólogos. Você pode me ajudar a tomar as decisões nos momentos certos, até mesmo a me ajudar a planejar os tempos de plantio e de colheita no meu reino. Você sabe fazer contas como ninguém? Pode me ajudar a cuidar dos tesouros do reino e também impedir que eu seja roubado pelos meus próprios ministros. Você ainda sabe diversos idiomas e pode me ajudar com toda a documentação real. E por você possuir tão grandes virtudes, eu lhe mandei chamar o senhor até aqui para lhe convidar a ser o meu grão-vizir, aquele que vai supervisionar, vigiar o trabalho de todos os meus ministros. O homem não conseguiu responder, mas o rei continuou a falar. Bom, eu sei que o trabalho é muito, mas eu estou disposto a lhe pagar um excelente salário, o primeiro abaixo do meu. Ainda vou lhe oferecer um palácio como moradia, sempre absolutamente abastecido de alimentos e letras e livros e tudo que o senhor precisar e quiser. O senhor também terá um palácio à sua disposição para suas férias, que serão durante 3 meses ao ano, para que você possa descansar ao lado da sua esposa. O homem perdeu a voz e quando ele conseguiu se recuperar, ele percebeu que o rei não estava zombando dele. Ele falou, majestade, eu confesso que eu nunca, em toda a minha vida, me imaginei dentro de um palácio, muito menos como morador dele. E nunca me imaginei dentro desse palácio, trabalhando ao lado de Vossa Majestade.
com muita surpresa, mas é com muita alegria, muita honra, e que Alá me ilumine para que eu possa exercer essa função de ser um fiel servidor à vossa majestade. O rei falou, muito bem, eu não esperava outra coisa de você, porém, você tem que me responder 2 perguntas para que este cargo seja, neste momento, seu. E o homem disse, pois não? Quais são as perguntas? E o rei então olhou profundamente nos olhos daquele homem e perguntou, você tem amigos? E ele sorriu e falou, claro, tenho muitos amigos, majestade, amigos de infância, amigos não de infância que eu conheci recentemente, mas eu possuo muitos amigos. O rei falou, isso é muito bom. Dizem que um homem que não tem amigos é desprovido dos maiores tesouros da terra. Agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Você tem inimigos? O homem pensou, não. Por que os teria? Nunca tive necessidade de ter inimigos. Não sei por que alguém me teria como inimigo. Eu também não quero mal a ninguém, muito pelo contrário. O rei falou, então eu sinto muito. Mas uma pessoa que só tem amigos, que não tem nenhum inimigo, é uma pessoa que normalmente que bajula e que agrada a todos. E quem agrada a todos é porque tem mentira por trás. E quem mente é porque não tem um caráter suficientemente bom para estar numa função de tamanha responsabilidade como esta que eu estou a lhe oferecer. Sinto muito, mas o cargo não é seu. O homem, que em poucos minutos se viu no firmamento, de repente despencou em queda livre, e a sua decepção foi tamanha que o rei viu naqueles olhos transparentes daquele homem que as suas palavras eram sinceras. Ele não poderia voltar atrás, porque palavra de rei não volta atrás, mas ele poderia lhe dar uma chance, e foi o que ele fez. Ele disse, então, bom, você tem 24 horas para voltar aqui com pelo menos 7 inimigos. Se assim você conseguir, o cargo será seu. Se não, foi um prazer lhe conhecer pessoalmente. O homem voltou à sua casa e a mulher já o recebeu querendo saber o que o rei, queria com ele. Ele contou toda a história e falou, mas mulher, olha, no caminho eu vi o pescador e eu até pensei em pegar todos os peixes que ele já havia pescado, e olha que ele pescou muito peixe hoje, e devolvê-los todos ao rio. Certamente aquele homem ia avançar sobre mim, então eu o empurraria para dentro do rio e o mandaria pescar todos aqueles peixes já mortos com as próprias mãos. Eu ganharia um inimigo. Mas como que eu poderia tirar o ganha-pão de um pobre homem, tão ou mais pobre do que nós? Eu pensei também em ir até a praça, onde ficam os poetas, e dizer a eles que os seus versos eram desprovidos de musicalidade, de imagens, de sabedoria. Mas eles iam me chamar de mentirosos. Quantas vezes eles me viram chorar de emoção quando os ouvia recitar. Eu pensei até em difamar o médico, sim, dizer que ele era um curandeiro. E eu, todos sabem que eu sei as letras, eu poderia afirmar que tudo que ele diz é falso, que ele só quer ganhar dinheiro do povo. Mas eu não poderia fazer isso com a vida de um homem que salva tantas vidas. Mulher, eu não tenho inimigos. E foi um sonho que passou. A mulher olhou para ele, sorriu e falou, meu marido, se o seu problema é ter inimigos, eu te garanto que amanhã, daqui 24 horas, você terá milhares deles. E a mulher saiu de casa. Saiu e o homem não entendeu nada, mas ela voltou. E quando ela voltou, ela contou o que ela havia feito.
ela simplesmente chamou 7 amigas e disse a elas que o seu marido estava a ser contratado pelo rei para ser o grão-vizir. Pronto, foi o suficiente para que em menos de 24 horas, no dia seguinte ainda pela manhã, o rei recebesse os seus ministros, todos eles, a enumerar os crimes cometidos pelo astrólogo, que era um charlatão, era um ladrão que prometia as coisas e não cumpria, comprava e não pagava. Ele prometia curas que nunca havia feito. Ele, inclusive, tentara roubar a esposa de vários outros homens na cidade. E olha, esses ministros tinham cartas e mais cartas escritas por diversos homens, milhares de homens naquele reino. Quando as 24 horas se cumpriram, o rei mandou chamar aquele homem até o seu palácio novamente. E ele chegou de cabeça baixa, dizendo: Majestade, eu realmente não consegui encontrar os 7 inimigos que Vossa Majestade me pediu. E o rei falou: claro que não. Você acha que eu já não tirei a sua ficha, meu rapaz? Ô, meu senhor, que se comporta como um rapaz. Você não tem 7 inimigos, você tem milhares de inimigos. E o homem se assustou. E o rei falou: agora, o que eu não entendo é como que esses inimigos vieram até mim e não por você. E o homem então se lembrou da sua esposa e contou ao rei o que ela havia feito. E o rei compreendeu. E se lembrou de um ditado que diz que notícia boa corre, a ruim voa. E que a língua dos invejosos é maior do que qualquer tesouro ou até mesmo do que um coração de um homem bom. O rei contratou aquele homem, mas exigiu que em todas as grandes decisões que eles tomariam juntos, a sua esposa deveria estar presente. E assim aconteceu.